Olá a todos, espero que estejam a ter um dia incrível. Hoje vamos aqui continuar o último vídeo a falarmos sobre o ODS número 5 da Agenda 2030 da ONU, sobre a igualdade de género. Vamos ver o que é que a ONU quer colocar em prática segundo este ODS e o que é que nós podemos esperar para os próximos anos. Tudo isto hoje no Atualizações. Então, primeiro de tudo, pedir desculpa na semana passada. Já não tinha colocado o vídeo, o vídeo da segunda-feira, que estava adoentado. E depois, sexta-feira, também tive aqui um problema com um dos softwares que eu uso. Não consegui mesmo publicar o vídeo, mas agora, para começarmos bem a semana, eu vou hoje começar, então, a analisar o último ponto aqui deste ODS, do ODS número 5, e vamos acabar de analisar na quarta-feira. Realmente isto é um tópico com muitos temas, abrange aqui muitas áreas e então, sem mais demoras, vamos falar sobre o último tópico aqui do ODS 5, que é aquilo que a ONU quer implementar leis que garantam às mulheres direitos sexuais e reprodutivos. Então, neste vídeo nós vamos falar sobre mais especificamente na parte dos direitos sexuais, e no próximo vídeo, quarta-feira, falar sobre os direitos reprodutivos. Não só, lá está, isto há muitos tópicos aqui que abrangem este objetivo em geral, mas depois vou passar aqui também vários vídeos de pessoas com muitos anos de estudo nestas áreas também para percebermos um bocadinho como é que estas alterações ocorreram no passado e o que é que nós podemos esperar no futuro. Diz-se muitas vezes, a história não se repete, mas rima muitas vezes. E aqui não é diferente, ok? Então, primeiro de tudo, aquilo que nós temos de ter atenção é, no momento, a ONU refere que aquilo que ela defende, que a organização defende, é que haja uma igualdade de género em termos de direitos, deveres, etc. 5 segundos depois, a ONU já está aqui a defender que as mulheres tenham uns direitos específicos, uns direitos especiais, uns direitos extra àquilo que são os direitos do homem. Então, não só isto acontece com mulheres, mas como nós depois vamos ver mais para a frente, isto é algo que acontece também para aquilo que a ONU chama de grupos excluídos ou minorias da sociedade. Então vamos aqui começar primeiro por ver o que é que são estes tais direitos sexuais que a ONU fala neste objetivo. Então, começam com ter privacidade e autonomia sobre o corpo e sobre as decisões sexuais da mulher. O que é que isto significa na prática? Propagar ainda mais a cultura da poligamia, tratando-a como libertadora e saudável, algo que não é e que nós falaremos mais a fundo também no próximo vídeo. É algo que já tem acontecido, não é? Esta propagação, esta publicidade da cultura da poligamia, inclusive de vários canais de YouTube, redes sociais, etc., pintam isto como se fosse um arco-íris, em que é tudo muito bonito, quando na verdade esta cultura é a maior destruidora de relações amorosas e casamentos. E tu estás aí desse lado, podes perguntar, ok António, mas porquê é que este estilo de vida não é viável? Porquê é que estás aqui a criticar este estilo de vida, ok? Eu sou uma pessoa que lá está, isto são tópicos que normalmente viramos muito para qual é que é a minha verdade, qual é que é a tua verdade, e a realidade é que cada um tem a sua verdade, não é? Cada um e depois segue aquilo que lhe convém. Mas o que é que eu faço? Primeiro de tudo, antes de eu ter uma opinião formada e antes de, não é, seguir a minha intuição, eu tenho também de ver o que é que se passa à minha volta, ter uma construção daquilo que é a verdade, a realidade. Então, neste caso, eu vou-me focar aqui em factos, o que é que acontece na realidade, o que é que acontece na atualidade. Então, existem vários pontos onde nós podemos tocar, não é? E aqui eu vou dar aqui 2 pontos principais, lá está, baseados em factos. Então, primeiro de tudo, aquilo que tu deves percepcionar, tens de pensar um pouco nisso, tens de perceber que o sexo não é só um ato físico. O sexo é um ato também de trocas energéticas. Tu, no ato sexual, tu estás a tocar no ponto físico mais próximo àquilo que é a alma de alguém.
Então, se tu deixas que toda a gente te descubra, se tu te expões a qualquer pessoa, a tua alma vai se degradando ao longo do tempo para além, obviamente, do teu corpo e da tua mente, que quanto mais experiências sexuais tu tiveres, e isto está aprovado, a tua mente também começa a funcionar de forma diferente. E é por isto que um homem pode não ter interesse por mulheres com um histórico de atividade sexual muito diversificado, digamos, ou seja, com vários parceiros sexuais. E está tudo bem com isso. E depois estes tópicos são engraçados porque as mesmas pessoas que afirmam que cada um tem a sua verdade e que só ver alguém que seja contra a poligamia é porque essa pessoa é discriminatória, essas mesmas pessoas que são as defensoras da liberdade, quando existe algum homem a dizer que ele escolhe não ter relações sexuais com mulheres, lá está, que já tiveram diversos parceiros, esse homem é terrível, não é? Ou seja, essas pessoas depois são as primeiras a discriminar, a pôr de parte os homens, e quando eu falo aqui em homens, posso falar no geral, a pessoa com uma dada escolha sexual. Ou seja, as pessoas, assim no geral, que mais defendem os direitos sexuais, são aquelas primeiras pessoas a criticar uma pessoa, a escolha de uma pessoa, a escolha sexual de uma pessoa. Neste caso, lá está, de se ausentar, de não ter uma relação sexual com X pessoa, porque isto ou aquilo. Uma escolha pessoal. Então, lá está, aqui um conflito no pensamento e nas ações dessas pessoas. E depois, nós temos de ter em conta que a maior parte das vezes em que isto acontece, a maior parte das pessoas que têm relações sexuais com vários parceiros são pessoas que têm falta de amor próprio, têm falta de respeito próprio. Então, o que é que acontece? Estas pessoas, com as suas feridas interiores, elas tentam arranjar uma resposta, uma cura no exterior, fora. Então tentam achar algo para cobrir estas feridas abertas e a solução que é dada a estas pessoas, infelizmente, é esta. Não só isto, mas vemos muitos outros casos, talvez mais leves, mais suaves ou mais extremos, onde chegamos à parte da própria mutilação da pessoa e pronto, é assim que muita gente hoje em dia trata dos seus problemas. Temos uma ferida interna, mas vamos achar uma solução no exterior, seja isto bebida, comida, tabaco, drogas, pornografia e, lá está, relações sexuais. Então, isto aqui é algo que acontece cada vez mais. Nós sabemos definitivamente que tudo isto que eu falei agora, seja bebida, pornografia, tabaco, etc., estes vícios são provenientes sempre de alguma ferida que nós temos, de algo no nosso interior que nós temos de tratar, mas o que é que nós fazemos? Nós tentamos ignorar e procurar qualquer coisa para nos distrair, ou seja, não querendo lutar contra a ferida, não querendo curar a ferida. Então, continuaremos a lutar diariamente até que aquele problema seja resolvido. E existe um vídeo de um senhor chamado Wayne Dyer, que é uma pessoa que se foca muito em desenvolvimento pessoal, que dá um exemplo muito bom deste tipo de casos, dos problemas que as pessoas não querem resolver no dia-a-dia e como é que resolvem da forma incorreta, que é procurar sempre uma alternativa para se esquecerem, para tentarem fugir à rotina, à realidade. E aqui então ele explica muito bem com um exemplo, uma comparação àquilo que acontece no dia-a-dia. Vamos ver o vídeo. I'd like you to imagine the following scene. You're in your house. You've got your car keys in your hand. The lights go out. Power failure. You can't see a thing. You stumble around in your living room and you drop your keys. And you look around for a moment and you realize that you're never going to find them in the dark. But you look outside and you notice that the street lights are on. So in your mind, a light bulb goes off. I'm not going to sit around here in the dark and grope around looking for my keys when there's a light on outside. I'm going to go out here under the street light and I'm going to look for my keys. Why are you laughing? This makes a lot of sense. So you're out here and you're groping around and you're looking for your keys and you're looking and looking and your neighbor comes along and says, "What happened, Wayne?" "Well, I dropped my keys." "Oh, I'll help you look for them." And the two of us are now down here looking for our keys. And looking, finally he says to me, "Excuse me, but
Where did you drop your keys? Well, I dropped them in the house. He said, you mean to tell me that you dropped your keys in the house and you're looking for them out here in the street? That doesn't make any sense. And I said, well, it doesn't make any sense to grope around in the dark when there's light out here. Now you laugh and you think how silly that is, but isn't that exactly what we do when we have a problem, a difficulty, a struggle that is located inside and we're looking for the solution outside, someplace outside of ourselves. Okay. It would be like going... Então, para quem não percebe inglês, aqui o Wayne Dyer, ele faz uma comparação em que existe uma pessoa que perdeu as chaves do carro, estava em casa e a luz foi abaixo, ficou sem luz em casa e a pessoa andava à procura das chaves, mas a casa estava completamente escura, a pessoa não conseguia encontrar, mas a pessoa viu que lá fora na rua havia bastante luz por causa das lâmpadas de rua. Então a pessoa pensou, ok, aqui está tão escuro que eu nunca vou achar as chaves, então o que é que eu vou fazer? Eu vou para a rua, que lá há muito mais luz. Faz todo o sentido. Então a pessoa foi para a rua onde havia luz tentar achar as chaves do carro, vem um vizinho que o ajuda também a tentar encontrar as chaves, até que o vizinho pergunta, ok, epá, estamos aqui a andar, mas onde é que tu deixaste cair as chaves, mais especificamente? E a pessoa diz, eu deixei-as cair lá dentro de casa. E o vizinho fica pasmado. Então, se deixaste-as cair dentro de casa, como é que estás à procura delas aqui? Nunca as vais encontrar. E a pessoa diz, pois, mas em casa eu também nunca as ia encontrar porque lá em casa está escuro, aqui é que está a luz. E esta é a forma como a maior parte das pessoas reage no dia-a-dia aos seus problemas. Tem um problema interno e vamos arranjar uma solução externa, no exterior. Então, nunca vamos conseguir ultrapassar aquele nosso problema. Isto sendo o primeiro tópico, porque é que este estilo de vida da poligamia não é viável, ou seja, não é um processo totalmente físico, o sexo, ou seja, o sexo não sendo um processo totalmente físico, mas é um processo energético, mexe com o nosso psicológico e com a nossa mente. E depois temos aqui, como segundo tópico, ter relações sexuais com vários parceiros de um ponto de vista totalmente biológico também não é viável, pois existem 1001 doenças sexualmente transmissíveis que nós podemos apanhar. E eu, honestamente, acredito que isto não seja aleatório, não seja ao calhas. Acredito que a existência destas doenças seja uma criação de Deus para nos lembrar aos seres humanos aquilo que é errado versus aquilo que é certo, pois a concupiscência, a lascívia, é um pecado mortal, como nós ouvimos falar na Bíblia tantas vezes. E tu podes perguntar, ok, António, mas existem métodos contraceptivos para prevenir as DSTs, não é? E isso é verdade, mas, como falámos anteriormente, na tua mente, aquele momento sexual vai ficar registado, vai alterar as tuas sinapses, os teus circuitos, e um ponto muito importante é que todos os métodos contraceptivos vão-te dar outro tipo de problema no futuro, seja a curto, seja a longo prazo, porque estão recheados de componentes malignos. Podes ir pesquisar sobre componentes, por exemplo, de preservativos, ou mesmo, se estivermos a falar da pílula da mulher, as alterações hormonais que provoca é disruptivo mesmo. Então é algo que estes métodos contraceptivos não são de todo uma opção viável, especialmente se tu lá está, queres ter uma vida sexual muito ativa com vários parceiros sexuais. Então este tópico aqui toca no outro ponto, que é, quando nós falamos em métodos contraceptivos e etc., normalmente é aquilo que a ONU e estas organizações, o público em comum, etc., conhece como educação sexual. Educação sexual é um tópico, um tema tão grande, tão abrangente, mas que aqui as pessoas tornam numa coisa pequenina, que é ensinar a crianças e adolescentes sobre os métodos contraceptivos e na escolha, benefícios, pontos negativos. E a educação sexual não é só sobre isso. A educação sexual é exatamente aquilo que nós estamos aqui a fazer. É eu estar aqui a discutir vários pontos sobre a sexualidade e tentarmos chegar a uma conclusão daquilo, o que é mais correto na nossa vida sexual e o que é que não é tão correto, o que é que, em termos factuais, o que é que nós podemos discutir ou não, ok? Então temos aqui aquilo que chamam uma educação, mais uma vez, totalmente enviesada para um sítio específico, que é só métodos contraceptivos, e depois toda uma discussão super interessante que se pode ter
não existe. Então, mais uma vez, aqui estas organizações não fazem a mínima ideia, ou então fingem que não sabem o que é que realmente é necessário haver aqui na discussão desta educação. E por falar em educação, sabias que existe uma empresa internacional que tem o propósito de tornar a vida de todos mais abundante? É verdade. A GIFU é uma empresa que se foca em 3 áreas principais: viagens, saúde e educação. Dentro da parte das viagens, podes contar com uma plataforma que te dá em média 35% de desconto em tudo o que seja reserva de hotéis, aluguer de carros, cruzeiros, etc. Dentro da parte da saúde, vais contar com vários produtos com o compromisso de serem 100% naturais. E dentro da parte da educação, tens uma plataforma de aprendizagem que te vai ensinar da melhor forma como é que tu podes gerir e investir o teu dinheiro, seja de forma manual, semiautomática ou totalmente automática, em que o teu dinheiro está-se a multiplicar independentemente. Vais contar também com profissionais que te dão aula ao vivo pelo menos 2 vezes por semana e ainda compilações de vídeos que te vão ajudar imenso a iniciar e a profissionalizar em cada uma das áreas que a empresa disponibiliza. Para te registares na GIFU, podes utilizar o meu link pessoal antoniocedias.gifu.com e para teres mais informações podes contactar-me pelo Instagram. Então isto são 2 pontos que vão contra aquilo que é a vida da poligamia. E depois, outro ponto em que a ONU se foca aqui é a identificação, a mulher poder se identificar com qualquer orientação sexual ou identidade de género com proteção legal contra a discriminação, algo que não faz mínimo sentido. Então, primeiro de tudo, a ONU quer lutar pelos direitos da mulher quando a ONU não sabe o que é uma mulher sequer. Isto é um problema que não é só da ONU, mas vemos também o governo dos Estados Unidos, somente há uns aninhos atrás, o governo de Biden. E porquê? Pois aqui a ONU acredita que um homem com uma saia e com um bocado de maquiagem pode ser considerado uma mulher se ele assim o disser, se ele assim o afirmar. Então aqui nós temos de saber distinguir o que é o sexo e aquilo que é o género da pessoa. E isto entra aqui noutro ponto, que é as pessoas transgênero e etc. LGBTs, que nós falaremos num dos próximos vídeos. Mas isto aqui, porque aqui a ONU e estas organizações que são, dizem-se elas, defensoras destes direitos LGBTs, isto é um negócio que gera muito e muito dinheiro. Muitas vezes à custa da vida e da saúde de crianças. Então isto é um tópico muito sensível e nós vemos que as próprias universidades, etc., levaram totalmente uma lavagem cerebral para doutrinar esta propaganda LGBT, ideologia de género, etc. E então eu vou passar aqui uns certos de um documentário, honestamente dos melhores, se não o melhor documentário que eu já vi na minha vida, What is a Woman, de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Matt Walsh. E então neste documentário nós vamos ver aqui uma senhora, uma doutora, que explica, faz a distinção entre aquilo que é o sexo e aquilo que é o género, para nós termos uma noção, de uma profissional a falar sobre estes termos. E depois vemos aqui também um professor universitário que não sabe dizer-nos o que é uma mulher. Um professor universitário. Reiterar esta parte. E isto vai nos ajudar aqui a manter este conhecimento coeso para também conseguirmos aqui concluir este tópico. Para vermos também, lá está, o que é que podemos contar para o futuro, o que é que a ONU e estas organizações têm-nos doutrinado e porquê nos últimos anos. Vamos ver aqui os certos. So first let's define the terms sex and gender. Yes, please. Sex is biology. Sex is unchanging. It's based on chromosomes. 99.999% of the cells in the body are marked either male or female. Gender, on the other hand, is a perception. It's a feeling. It's a way of identifying. It's an experience. Okay, that's subjective. It sounds like what you're saying is that if a man is male but thinks of himself as a woman, he's not actually a woman? That's correct. I guess this all comes down to really one question. Especially women
gender and sexuality studies. So what is a woman? Why do you ask that question? I just really like to know. What do you think the answer to that question is? Well, I'm asking. That's why I came to a college professor who's this is what you do. What other kinds of answers have you gotten? A lot of like this, where you're not answering, and I've gotten a lot of that. So I think it's interesting that you say that some of the people you've interviewed have been reluctant to answer it, and I think that has a lot to do with the questions that preceded it and the way that you've conducted yourself in the interview. how have I conducted myself? How do you think you've conducted yourself? You just really don't want to answer the questions, do you? I came today very willing and enthusiastic about answering questions about women's and gender sexuality studies, which is the work that I do. You wanted to answer questions about women's studies, and so shouldn't the first answer you should be able to provide is what exactly is a woman? Well, for me, it's actually a really simple answer, and that's a person who identifies as a woman. But what are they identifying as? As a woman. But what is that? As a woman. Do you know what a circular definition is? I do. It's sort of like what you're doing right now, where a woman is a woman. Mm-hmm. Well, because you're seeking what we would call in my field of work an essentialist definition of gender. I think it sounds like you would like me to give you a set of biological or cultural characteristics that are associated with one gender or the other. I'm not seeking any type of definition. I'm just seeking a definition. Yeah, and I gave you one. Well, now I can say I've been to college. Glad I didn't pay for it. Então é muito triste aquilo que se passa hoje em dia. Nós temos professores universitários que não nos sabem dizer o que é que uma mulher é. E, atenção, isto passou-se nos Estados Unidos, mas aqui em Portugal acontece a mesma coisa. Aliás, eu depois de ter acabado a licenciatura, estive a estudar mais um ano, não só física, mas também algumas cadeiras livres. Então tive uma cadeira em que o professor, era uma cadeira focada em biologia, e o professor disse que não iria utilizar pronomes masculinos e femininos. Lá está, mais uma vez, a doutrinar os estudantes, os alunos, com esta ideologia de género, e foi algo preocupante e nojento. Posso dizer que nunca mais apareci nas aulas dele, porque não vou... Quer dizer, se tu vais para a faculdade, tu queres aprender, e queres aprender com uma pessoa, não é? Para isso tem de haver uma pessoa que saiba mais do que tu. Uma pessoa que represente a área que ele afirma estar ali a ensinar. Então, um professor de biologia que não utiliza pronomes masculinos e femininos, eu não quero saber daquele professor para nada. Eu consigo fazer o meu trabalho em casa, ok? Então isto é escandaloso, é ridículo mesmo, e mais um fator para as pessoas confiarem cada vez menos no sistema de educação. E depois nós podemos ligar aqui e aprofundar estes temas, e iremos fazê-lo, se Deus quiser, num próximo vídeo mais a falar sobre o movimento LGBT. Também aqui, como é que nasceu todo este ambiente do ser transgênero, como é que isto surgiu, porque é que surgiu. Então nós vemos, mais uma vez, que aqui as faculdades, os sistemas de ensino de educação seguem ideias de filósofos, sociólogos, etc., que fizeram estudos falsificados, estudos com observações ou com conclusões totalmente falsas, e o sistema de ensino acolheu estes estudos totalmente falsos, simplesmente porque vai de acordo com aquilo que o governo quer passar. Então acolhem estes estudos científicos e propagam-nos, porque é a doutrina que eles defendem. E por outro lado, nós temos vários estudos científicos, como falámos noutros vídeos, a provar os efeitos malignos que as vacinas têm a causar autismo nas crianças, e nesse caso, estas instituiçõi de ensino já dizem: não, isso não é verdade, isso são estudos que não dá para replicar, isto e aquilo. Enquanto apoiam estudos totalmente falsos, como nós vamos ver num dos próximos vídeos. Então não dá para confiar minimamente no sistema de educação, de ensino, nem no sistema de saúde que existe no mundo hoje em dia. E aqui especificamente desta parte, para concluirmos,
tu podes te identificar com aquilo que tu quiseres, não é? Não significa que isso seja a realidade como nós vimos aqui num dos certos do Matt Walsh. Então, tu podes te identificar com qualquer coisa, não significa que isso seja a realidade. E muito menos, isso significa que deve ser a minha realidade. Não é por tu te identificares como um tomate que eu tenho legalmente de tratar de uma forma diferente e especial e usar os pronomes diferentes que tu criaste. Ainda faz menos sentido é haver uma ação legal para quem não cumpra isso, quem não trate de forma especial, quem não usa os pronomes que tu foste inventar. Então, tu seres legalmente punido por causa disso é um ataque à tua liberdade, não só à liberdade de expressão, mas à tua liberdade enquanto indivíduo, especialmente tendo em conta que a ideia que existem homens e mulheres, e mais nada, esta é a ideia que todos os seres humanos têm há séculos. E em 15 segundos criou-se uma nova ideologia e qualquer pessoa que utilize um modelo que foi utilizado durante séculos, agora é chamado de discriminatório. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Então, para acabarmos o vídeo de hoje, vamos ver um certo pequenino do Jordan Peterson a falar exatamente sobre a liberdade, o ataque à liberdade que existe quando estas pessoas tentam que toda a gente afirme o seu género qualquer que eles inventaram ou imaginam ter e que querem obrigar toda a gente a utilizar uns pronomes especiais. Vamos ver o certo. Being introduced to this, would you use alternate pronouns? And why not? Because I don't believe that other people have the right to determine what language I use, especially when it's backed by punitive legislation. And when the words that are being required are the constructions, they're artificial constructions of people I regard as radical ideologues whose viewpoint I do not share. O Jordan Peterson toca aqui neste tema e noutros temas aqui muito controversos, muito sensíveis, de forma muito inteligente, uma pessoa que nós vemos perfeitamente que ele tem todo um raciocínio montado na mente dele e bem pensado, bem organizado, uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito e acho que concluí aqui então este tópico da melhor forma. Hoje falámos sobre os direitos sexuais, aqui do último tópico, haver leis para assegurar os direitos sexuais, especialmente das mulheres. Então no próximo vídeo, quarta-feira, vamos falar sobre a segunda parte e acabar todo este ODS, falarmos sobre os direitos reprodutivos da mulher. Espero que este vídeo tenha feito sentido para ti. Pensa um bocadinho sobre estes temas também e partilha este vídeo com outras pessoas que também podem querer saber mais sobre estes tópicos. Então, obrigado por veres, obrigado por ouvires. Se o amor é a resposta, então estás em casa. O meu nome é António.